Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula em Direito Tributário. Meu nome é Lilian Souza e a gente vai trabalhar hoje a nossa famosa linha do tempo no direito tributário. O que é essa linha do tempo? É algo fundamental para que você possa entender toda a estrutura e toda a dinâmica de como funciona o direito tributário. Por isso é tão importante entendermos como ela funciona, ok? Bom, lá na tela vocês têm uma rápida apresentação sobre quem eu sou, mas vamos direto ao que interessa e vamos começar aqui com a nossa linha do tempo. Toda linha do tempo aqui, ela vai começar com a chamada hipótese de incidência de um tributo. Pois muito que bem, o que é a hipótese de incidência de um tributo? É uma situação narrada em abstrato que traz para a gente o que é necessário para a cobrança de um tributo. Por exemplo, o artigo 43 do Código Tributário Nacional, ele determina para a gente o seguinte, que a aquisição econômica ou a disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza faz com que o imposto de renda possa ser cobrado. Veja então que essa previsão abstrata de que se você ganhar dinheiro, se você oferir renda, eu, União, posso te cobrar o imposto de renda, é o que a gente chama aqui de hipótese de incidência. Uma situação abstrata narrada na lei que, se acontecer no mundo real, no mundo dos fatos, vai dar ensejo ao nosso chamado fato gerador do tributo. Perceba que aqui, então, quando a gente fala em hipótese de incidência e fato gerador, a gente está falando dos dois pilares do direito tributário. Essa hipótese de incidência, ela sempre vai ter que ser trazida em uma lei aqui em sentido estrito, para que a gente possa atender um comando importantíssimo do direito tributário, que é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade tributária, ele está esculpido no artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal, e ele diz o seguinte, basicamente o seu recado é, toda vez que você quiser criar tributo ou aumentar tributo, você tem que fazer isso por meio de lei específica. Ou seja, a criação ou a majoração de um determinado tributo precisa sempre estar previsto em lei. Isso aqui nada mais é do que a nossa Constituição bebendo lá da Magna Carta, quando os ingleses disseram, olha, sem representação não há que se falar em taxação, e essa representação se dá lá no parlamento, que vai então editar as leis e fazer esse controle aí do que vai ser cobrado para tentar frear um pouco a sanha arrecadatória do Estado, ok? Então, essa nossa hipótese de incidência sempre vai ser prevista por lei em sentido estrito e ela vai trazer, então, uma situação geral que, reiterando, se acontece no mundo real, se acontece no mundo dos fatos, dá ensejo ao tal do fato gerador de um tributo. Isso é o que Hans Kelsen chama de subsunção do fato à norma. É como se a minha vida se encaixasse naquela moldura legal. Então a moldura legal é, se você ganhar dinheiro, vai ter que pagar imposto de renda. Eu começo a trabalhar, eu começo a dar aula, por exemplo, e começo a ganhar dinheiro. Opa, olha a minha vida se encaixando na moldura legal. Nesse momento, nasce o fato gerador do tributo, ok? Do fato gerador do tributo decorre automaticamente a chamada obrigação tributária. O que é a obrigação tributária? É uma relação jurídica como outra qualquer. Só que aqui a gente está falando de uma relação jurídica obrigacional tributária. Isso quer dizer o que, Lilian? Isso quer dizer apenas e tão somente que nessa relação eu tenho, de um lado, o sujeito ativo, que vai ser o titular daquele determinado direito, que ele pode exigir aquele direito, e do outro lado o sujeito passivo, que tem que cumprir, que tem que adimplir com aquela determinada obrigação. Qual é essa obrigação aqui dentro do nosso exemplo, do nosso cenário? Bom, enquanto sujeito ativo, nós temos aqui a União, que é o ente federativo que detém a competência tributária para cobrar esse determinado tributo. Então, ela é o sujeito ativo. Quando realizado aquele fato gerador, ela fala, que lindo, você realizou o fato gerador do imposto de renda? Sim, me dá meu dinheiro. União enquanto sujeito ativo. E eu, Lilian, que realizei o fato gerador do imposto de renda, estou na posição de sujeito passivo, no sentido de que, já que eu realizei aquele fato gerador, eu tenho o dever de cumprir com aquela obrigação. Só que, presta atenção, a obrigação tributária, ela decorre automaticamente da realização do meu fato gerador. No entanto, a obrigação ela é impalpável. Eu apenas sei
que num determinado momento, eu, Lilian, vou ter que pagar algum valor, ainda não sei qual, a título de imposto de renda para a União. O que vai materializar essa obrigação no chamado crédito tributário, esse sim é tangível, é palpável, é para que, quando a gente fala na figura do fisco, é um procedimento administrativo fiscal chamado lançamento tributário. O lançamento tributário, pessoal, ele tem um conceito previsto no artigo 142 do Código Tributário Nacional. Lançamento tributário nada mais é do que um procedimento administrativo privativo do fisco, por meio do qual a autoridade administrativa ela vai verificar a ocorrência do fato gerador e então identificar o sujeito passivo, quantificar aquela determinada obrigação, ou seja, dizer quanto que tem que ser pago, identificar o sujeito, né, quem que vai pagar, quanto vai pagar, para quem. Existe a necessidade de imputação de uma penalidade, sim ou não, e feito tudo isso, então, ele, entre aspas, transforma a obrigação em crédito tributário, ok? Então, recapitulando, o sujeito passivo, ele realiza o fato gerador daquele tributo, que é a situação abstrata prevista na lei como necessária e suficiente para a cobrança daquele determinado crédito tributário. Uma vez que ele realiza o fato gerador, dessa situação decorre automaticamente a obrigação tributária. Dessa obrigação tributária, é necessário que a gente extraia o crédito tributário, porque é como se a obrigação fosse a alma e o crédito tributário fosse o corpo, porque o crédito eu consigo pegar. Eu consigo, a partir do crédito, dizer quantos reais eu tenho que pagar de imposto de renda, para quem, de que forma, se pode parcelar, se não pode, onde que eu pago e por aí vai. E presta atenção, uma das situações, uma das modalidades de constituição desse crédito tributário é por meio da figura do lançamento tributário, que, recapitulando, é um procedimento administrativo do fisco. Não estou dizendo aqui que o lançamento é a única forma de constituição do crédito. Se vocês forem, por exemplo, na súmula 436 do STJ, lá é dito que a entrega de declaração por meio do sujeito passivo constitui o crédito tributário, desobrigando o fisco de qualquer tipo de procedimento para fins de constituição daquilo que foi declarado. Mas o lançamento é a ferramenta que o fisco tem à sua disposição para transformar essa obrigação tributária num crédito tributário, ok? Acontece que de nada adianta a autoridade fiscal ela constituir esse crédito tributário, partindo da premissa que até o momento ele ainda não foi pago, ele não foi satisfeito. Não adianta nada a autoridade fiscal constituir aquele crédito tributário, por exemplo, por meio da lavratura de um auto de infração, se ela não me der ciência da lavratura desse auto de infração. Então, o próximo passo que a gente tem aqui na nossa linha do tempo é o seguinte: a constituição desse crédito tributário. Esse crédito tributário que foi constituído, a autoridade administrativa ela precisa contar para o sujeito passivo que essa constituição aconteceu. É o que eu estou chamando aqui na sua tela de notificação do sujeito passivo. É nesse momento, por exemplo, que você recebe uma intimação, uma cartinha lá da Receita Federal com aviso de recebimento, e aí quando você abre essa cartinha está escrito o seguinte: Senhora Lilian, foi identificado aqui que existe um crédito tributário lavrado contra a senhora de imposto de renda no valor principal de tanto, juros tanto, multa de tanto. Você tem 30 dias para pagar ou apresentar defesa na via administrativa. Então é basicamente assim que funciona. E por que é tão importante dar ciência da constituição desse crédito tributário para mim, Lilian, sujeito passivo? Porque a partir disso eu vou escolher o que fazer. Então olha só, a partir do momento que eu sou notificado para a realização desse pagamento ou para apresentar a defesa, eu posso escolher como seguir. E aí, nesse exemplo do federal, de fato, eu vou ser notificado para em 30 dias pagar ou apresentar defesa administrativa. Se eu opto pelo pagamento, maravilha, é o que o fisco mais quer da vida dele. Se eu pago, aquele crédito tributário estará definitivamente extinto a partir da figura do pagamento. Artigo 156, inciso 1º do Código Tributário Nacional. O pagamento é uma das causas de extinção do crédito, aquela que o fisco pretende alcançar. Então eu posso receber esse comunicado e falar: ok, vou pagar. Pagou, acabou, tá tudo certo. Segunda opção, eu posso receber esse comunicado e falar: não tá, daqui a pouco eu vejo. Eu não faço nada, ou seja, eu fico inerte.
Se eu não faço nada e eu tenho 30 dias para pagar ou apresentar defesa e eu não faço nada, a partir do meu 31º dia, nós teremos o vencimento daquele crédito tributário. Ou seja, o fisco, gente, quando ele te manda esse comunicado dizendo que na esfera federal você tem 30 dias para pagar ou apresentar defesa, ele tem que ficar os 30 dias de bracinho cruzado, esperando para ver o que você faz. No 31º dia, ele vendo que você não adotou providência nenhuma, aquele crédito tributário cujo lançamento aconteceu lá atrás, na formalização do lançamento, estará definitivamente constituído a partir do seu vencimento. Ou seja, ele já pode ser exigível, tá? Então, por isso o vencimento é tão importante. E eu também posso receber essa intimação do auto de infração e escolher apresentar uma defesa. Presta atenção. Se eu quiser, essa defesa pode ser apresentada diretamente na via judicial, Lilian? Por exemplo, por meio do manejo de uma ação anulatória? Pode, sem problema nenhum. Né? Nós temos aqui lá no artigo 535 a inafastabilidade do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não pode deixar de apreciar lesão ou ameaça de lesão a direito. Maravilha. Eu posso ir direto para uma eventual discussão na esfera judicial. Mas eu também posso, desde que haja o regulamento para o processo administrativo fiscal, me defender contra a lavratura daquele crédito tributário lá num eventual processo administrativo fiscal. E é a ele que eu me referi aqui todas as vezes quando eu digo que você recebe lá na notificação da Receita Federal dizendo você tem 30 dias para pagar ou oferecer defesa. A princípio, essa defesa que é mencionada no auto de infração é a defesa administrativa, tá? Que vai inaugurar aqui o que eu chamo de PAF. Eu e a legislação federal chamamos de PAF, Processo Administrativo Fiscal. Atenção! Enquanto este processo administrativo fiscal estiver tramitando, isso é o que a gente chama de uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O que é isso, Lilian? Quando o crédito tributário ele conta com uma causa de suspensão, isso quer dizer que ele não vai poder ser cobrado. Ou seja, não vai poder ser realizado nenhum ato constritivo do patrimônio do sujeito passivo. Em outras palavras, não vai poder fazer penhora na minha conta, não vai poder penhorar meus bens, não vai poder entrar com a ação de execução fiscal para cobrar aquele crédito. E se entrar, ela vai ter que ser suspensa. E se penhorar dinheiro na minha conta, vai ter que devolver. Por quê? Diante de uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito, elas estão todas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. O fisco ele não pode efetivamente cobrar aquele determinado valor. Beleza? E o processo administrativo fiscal é uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito. Então, recapitulando, quando eu recebo uma notificação dizendo que um crédito tributário foi constituído contra mim, eu posso pagar e aí acabou, eu posso não fazer nada. Não fazendo nada, igual tá ali na tela, em algum momento a gente vai ter o vencimento daquele crédito tributário. Se eu opto por apresentar defesa, partindo da premissa aqui que a defesa que eu estou apresentando é na via administrativa, o fisco tem que esperar o final do julgamento desse processo administrativo fiscal, o final do meu PAF. O que é muito importante aqui? Presta atenção aqui comigo, ó. Tá vendo que eu coloquei dois asteriscos aqui, ó, um no vencimento e um no PAF? Por que eu estou chamando a atenção para o vencimento e para o PAF? Porque tanto o vencimento quanto o final do processo administrativo fiscal, ou seja, quando eu tenho no processo administrativo uma decisão irrecorrível que confirma aquele crédito tributário que foi lançado lá atrás, essas duas situações constituem de forma definitiva meu crédito tributário. Tá, e o que isso significa, Lília? Isso significa agora que, no âmbito administrativo, esses créditos só vão, no máximo, poder ser revistos em razão do poder de autotutela do Estado. Ou seja, se ele, lá nos termos do artigo 149, Estado, lei, esse poder público, olhar para aquele crédito tributário e falar assim, ih, menino, deixa eu rever esse negócio aqui porque eu errei um trem. Ok. Deixa eu rever isso daqui por isso, dentro das situações que a gente tem narradas ali no 149. Ou seja, se não for pelo exercício do poder de autotutela da administração pública, a única forma agora de você desconstituir esse crédito tributário cujo lançamento começou lá atrás, cuja constituição, melhor dizendo, começou lá atrás na figura do lançamento, é por meio de uma ação judicial, por exemplo. Ok? Beleza.
Por que é tão importante, Lilian, a constituição definitiva do crédito tributário? Porque somente quando nós temos a constituição definitiva do crédito tributário, que acontece ou com o vencimento ou com o final do processo administrativo fiscal, é que nós vamos poder pegar este crédito tributário e inscrever em dívida ativa. Lília, mas o que vai constituir o crédito tributário? O vencimento ou o final do PAF? O que acontecer primeiro, né, Anjo? O que acontecer primeiro? Então imagina que você recebeu o auto de infração. E aí você tinha 30 dias para pagar ou apresentar a defesa. Você não fez nada? O vencimento constituiu aquele crédito tributário. Ao contrário, você apresentou a defesa? A decisão ali, né, administrativa e recorrível confirmou o lançamento? O que costuma acontecer no âmbito federal? Ele te dá 30 dias para você regularizar aquele crédito tributário. Logo, após esse prazo ser expirado, você tem a constituição definitiva do crédito, ok? Então tá. É importantíssima essa constituição definitiva do crédito para que a Fazenda, para que o poder público possa pegar esse crédito tributário e inscrever em dívida ativa. O que é a dívida ativa? Dívida ativa nada mais é do que um cadastro dos devedores do Estado. Presta atenção, aqui eu não coloco apenas créditos tributários, não. Se você, por exemplo, coleciona multas de trânsito e não paga, isso não tem a menor natureza tributária, ok? Mas é um crédito público. Se não for pago, tanto a multa de trânsito quanto esse meu imposto de renda aqui, que não foi pago, que não foi adimplido, vão ser inscritos em dívida ativa. Porque a dívida ativa nada mais é do que um cadastro dos devedores do poder público. E por que é tão importante inscrever em dívida ativa? Eu sempre falo em sala de aula que a inscrição em dívida ativa, ela é a última fronteira da legalidade daquele crédito tributário. Ela é um ato solene, tá? No momento em que o procurador vai inscrever o crédito tributário em dívida ativa, ele precisa necessariamente olhar para essa linha do tempo aqui, ó, e ver se tudo que foi feito até agora, desde a ocorrência da hipótese de incidência até o momento da constituição definitiva do crédito, foi feito de forma certinha, se respeitou ali todos os trâmites legais para isso. Por quê? Porque se não tiver respeitado, tem que arrumar antes da inscrição em dívida ativa. Agora, se tiver tudo certinho, inscreve aquele crédito tributário em dívida ativa. E quais são as consequências disso? A partir do momento que aquele crédito tributário está inscrito em dívida ativa, nós temos o fim do chamado sigilo fiscal. O que é o sigilo fiscal? Sigilo fiscal é o dever que a autoridade administrativa tem de guardar as suas informações fiscais contra terceiros. Por exemplo, se você chegar, você é muito curioso, e aí você fala, nossa, eu quero, a Lilian, ela falou um trem, então ela deve morar em Minas Gerais. Deixa eu ir lá, então, na administração pública do estado de Minas Gerais, perguntar o que a Lilian tá devendo. Por quê? Porque eu sou curioso, acordei com essa vontade, vou lá. Você chega lá e fala, oi, estado de Minas Gerais, tudo bem? Tudo bem, eu trouxe aqui um cafezinho, um pãozinho de queijo pra você. Ele fala, muito obrigado. O que você quer? Como que eu posso te ajudar? Queria saber o que a Lilian tá devendo. Cadê a procuração que a Lilian te deu para você ter acesso a essas informações? Por que isso é tão importante? Porque eu posso estar até devendo, mas se o que eu devo ainda não está inscrito em dívida ativa, o servidor ele não pode repassar essas informações porque ele tem que guardar o sigilo fiscal. Está lá no artigo 198 do Código Tributário Nacional, beleza? Mas, artigo 198, parágrafo 3º do CTN, a partir do momento que aquele crédito tributário é inscrito em dívida ativa, acabou sigilo fiscal. Aí, se você chegar para conversar com o Estado de Minas Gerais, virar para ele e falar assim, ô Estado, a Lilian deve alguma coisa? Ele fala, pera aí um tiquinho que eu vou dar uma olhada aqui. Ó, tem um crédito tributário inscrito em dívida ativa aqui. Nesse momento, não há problema algum dessa informação ser repassada, porque nós não temos mais o sigilo fiscal, tá? Outro ponto importante da inscrição em dívida ativa é que, somente a partir da sua inscrição, é que vai ser emitida a famosíssima CDA, a Certidão de Dívida Ativa. O que é a CDA? A CDA é um título executivo extrajudicial que confere presunção relativa de certeza e de liquidez daquele crédito tributário que ainda não foi pago, que ainda não foi adimplido, ok? Se até aqui esse crédito tributário não foi pago, o que o Estado, o que o poder público pode fazer para tentar correr atrás desses determinados valores? Ele tem duas opções. Bom, ele pode pegar essa CDA e realizar o protesto dessa CDA em cartório. O STF ele já julgou na ADI 5135 e em diversas outras que o protesto da CDA
em cartório é lícito, é legítimo, é constitucional, não tem problema nenhum. A justificativa do STF aqui foi: o protesto da CDA é o meio extrajudicial que o fisco tem para tentar satisfazer ali aquele crédito tributário que ainda não foi pago pelo sujeito passivo. E o poder público ele pode também pegar essa mesma CDA e ajuizar a chamada ação de execução fiscal, que é o meio judicial de cobrança do crédito tributário. Nessa ação de execução fiscal, portanto, a gente está no âmbito de um processo judicial. O sujeito passivo, eu, Lilian, vou ser citado para em 5 dias pagar ou garantir aquele crédito tributário. Nesses 5 dias, o fisco espera para ver se eu vou indicar algum bem à penhora ou não. Passados 5 dias, nada foi feito, ele começa a procurar bens em meu nome e o que ele encontrar, ele pode penhorar, porque artigo 186 do Código Tributário Nacional diz que todo patrimônio do devedor responde por aquele crédito tributário, ok? Uma dúvida muito comum que vocês costumam ter. Lilian, a administração pública, o Estado, ele pode, ao mesmo tempo, entrar com a ação de execução fiscal e realizar o protesto da CDA? Pode, não tem problema nenhum, ok? Quais são as consequências nocivas aqui de um protesto de CDA? O famoso sujar seu nome, vai negativar o seu nome nos serviços de proteção ao crédito. Você vai ficar ali com um pouco mais de dificuldade de acesso a crédito no mercado e afim. E, obviamente, com a ação de execução fiscal proposta, qualquer patrimônio que for encontrado em seu nome pode ser penhorado para que aquele crédito tributário seja satisfeito. Então, aqui na tela, pessoal, nós temos a nossa linha do tempo do direito tributário. Nascimento, vida e morte do tributo. Entendendo isso daqui, vocês estão aptos para entender toda e qualquer situação que acontece no direito tributário. Porque, independentemente de qual seja o tributo, ele vai seguir a nossa famosa linha do tempo. Combinado? Bom, deixo aqui os meus contatos para vocês nas telas. No Instagram, vocês me encontram como @professora Lilian Souza. Deixo o meu e-mail. No YouTube, vocês me acham lá no meu canal, o Tax Vibes, onde eu coloco para vocês dicas de direito tributário e de direito financeiro, e convido vocês também a conhecer um pouco mais a nossa pós-graduação aqui do Cedim, em parceria com a ABRADT. Obrigada pela atenção, a gente se vê no nosso curso de Direito Tributário do Cedim. Um beijo, tchau, tchau.